Olá, pessoal. Estamos aqui novamente no nosso programa Estudo em Foco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as questões da vigência da norma regulamentadora número 1, no que se trata dos aspectos psicossociais. Estou aqui com um grande amigo meu, professor Luiz, que desenvolveu há pouco tempo alguns estudos, né, que podem auxiliar em bastante todos esses aspectos de gestão de recursos humanos, obviamente dando suporte às pessoas para que elas possam, na realidade, não só cumprir as exigências no que se refere ao processo de capacitação, mas também identificar algumas contribuições de diagnóstico que podem facilitar em muito todos esses processos exigidos hoje pela norma regulamentadora. Seja bem-vindo, viu, Luiz? Estou aqui à sua disposição. Muito obrigado, doutor Edson, pelo convite. É um prazer de estar com o senhor. O senhor é uma pessoa muito importante no dia a dia de várias empresas. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com os nossos ouvintes aqui um pouquinho dos reflexos dessa norma regulamentadora e deixar bem claro que isso não é uma novidade, Sim. né? Isso já existe há bastante tempo, né? Trazendo alguns exemplos recentes, né? Nas revoluções industriais, doutor Edson, o ser humano é considerado apenas um recurso. Mas lá em idos de 1924 a 32, lá a experiência de Hawthorne ficou famosa, onde cientistas, o Elton Mayo, ele pegou e fez uma série de experimentos com os indivíduos. E ele pegava o pessoal, separava em grupos, ora ele colocava uma luz forte, ora uma luz fraca, ora ele fazia intervalos curtos para alimentação, interação, e ele percebeu já naquela época que os fatores psicossociais eram mais importantes até do que as condições ambientais. Mas é claro que estamos falando de épocas diferentes, né? Sim. Hoje os valores, os interesses são completamente diferentes, né? Então, por isso, nós tivemos que fazer algumas adequações. E não são poucas. Nós estamos aí. Eu estudo o tema já faz aproximadamente uns 10 anos, 10 a 12 anos. Estudo também neurociência cognitiva para entender como as pessoas aprendem, entendem e se relacionam. E o que nós observamos foram mudanças muito grandes. Eu não acredito que o senhor também deve ter percebido bastante. Após a pandemia, houve uma mudança comportamental severa na nossa população, né? E a partir disso, algumas atualizações foram feitas. A própria reescrita da NR01 pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, ela levou em consideração a aplicação e o controle dos fatores psicossociais. Ela trouxe à tona aquilo que todos nós já sabemos, mas que hoje são mais relevantes do que eram, por exemplo, no início do século passado, ou até mesmo há pouco mais de 10 anos atrás. Isso acontece porque o comportamento humano ele vai evoluindo, ele vai mudando, né? Evoluir, ele vai se modificando ao longo Sim. do tempo, até pelas condições ambientais. E hoje em dia, a competitividade, o imediatismo de resultados moldou uma geração completamente diferente. Então, as preocupações são outras. Você sabe, Luiz, que eu queria até destacar nesse seu preâmbulo. Eu tenho compartilhado algumas informações que, com o avanço tecnológico, né, nós temos observado que muitas das pessoas, muitas vezes, elas estão assistindo televisão e, ao mesmo tempo, consultando as redes sociais, né? Há, em determinados momentos, quando as pessoas adentram a sua residência, a primeira coisa que elas perguntam, falam assim, bom, qual é o número do sinal daqui, né? Sim, Qual é a a senha senha, do. né, de acesso? Então, as pessoas, elas passam a estar conectadas, né, 24 horas no ar, e elas não têm a possibilidade de manter o que eu chamo dentro de um processo de gestão de recursos humanos, o aprendizado de elas trocarem ideias, de conversar, de fazer network, né? Então eu vejo assim com muita preocupação esse fato. Esse sistema a qual você desenvolveu, ele tem uma característica fundamental que é identificar num quadro funcional estas performances, né? Eu queria que você me explicasse como é que funciona esse seu software.
A nossa plataforma, nós pensamos como se fosse um ecossistema. Por quê? Além de todo o ganho, de todo o aumento de margem, evitando obsolescências, absenteísmo, evitando recontratatações, nós pensamos também no aspecto jurídico para a empresa, para o indivíduo, porque dentro dessa plataforma nós avaliamos clima organizacional, cultura organizacional, a neuroergonomia, nós avaliamos a NR1, 12, 17, fazemos controle de SESMIT. Então, nós integramos várias fontes de checagem de como o ser humano ele está dentro do seu ambiente de trabalho. Como é que funciona isso, você pegando este fato, por exemplo, porque aqueles que nos assistem, eles vão estar falando, falando assim, bom, mas veja bem, como é que funciona isso? Porque quanto mais a gente especificar em detalhes para ele, como é que funciona isso, é muito mais interessante. A própria norma ela já nos diz como fazer, né? Nós temos que ter a recursividade, ou seja, nós vamos medir. A maior parte hoje dos profissionais eles fazem uma medição do indivíduo naquele momento e o acompanhamento posterior é um pouco mais difícil. Nós pensamos em transformar toda essa percepção, essa anamnese, traduzindo-a e quantificando-a para que ela seja uma base de dados estatística, para que ela possa ser acompanhada evolutivamente. Recomendamos aí de 4 a 6 meses, né? É uma aplicação de questionário. O respondente, que é o seu colaborador ou aquele que frequenta o seu ambiente, né? Ele responde. Nós guardamos essas informações, fazemos uma análise pesada em cima dessas informações. Posteriormente, ele responde novamente. Nós mudamos a ordem das questões, nós fazemos alguns embaralhamentos de questões para que ele possa sentir que ele está respondendo da forma mais intuitiva e mais natural Então, possível. há um diagnóstico, podemos dizer assim, há um diagnóstico situacional individualizado. Sim, ele recebe, o respondente ele recebe uma análise nossa, ele não recebe o questionário, porque não é esse o objetivo. Nós não queremos que ele decore perguntas, não queremos que ele se acostume com o questionário. Nós queremos a espontaneidade dele. Então, ele recebe uma análise prévia de onde seriam as recomendações que nós podemos fazer de pontos de melhoria. Sim. Ah, mas eu estou insatisfeito no meu ambiente de trabalho. Tá bom, qual é o motivo da sua insatisfação? Você sabe qual é o motivo da sua insatisfação? É uma liderança ruim? É a carga de trabalho? É o seu horário de trabalho? É a distância do seu local de moradia? Quais são os fatores que realmente lhe incomodam e que isso pode estar trazendo para dentro do seu ambiente de trabalho fatores que o deixam cansado, insatisfeito, com baixo rendimento? Essa análise ela é individual. Ela é É individual. individual. Então, para cada componente em si, e essa mensuração assim, Luiz, eu desculpe, porque aqui a gente ganha tempo, né? Sim. Essa mensuração em si, se você pegar um quantitativo de funcionários expressivo dentro de uma empresa, se deixa isso isolado para que as pessoas possam responder e ter essa análise dessa performance? Ou como é que funciona isso? É encaminhado para cada um? Como é que funciona? A partir do momento em que fechamos o contrato de prestação de serviços, ah, imediatamente nós recebemos da empresa uma cópia da sua folha de pagamento. Nós não queremos saber do seu salário, não queremos saber isso, mas nós queremos saber o seu nome, seu cargo, seu departamento, nós queremos saber qual é o número da sua matrícula. O perfil do cidadão como um todo. Todo o cadastro dele nós precisamos, porque a partir do momento que começamos a nossa avaliação, ele vai receber esse questionário via SMS ou via e-mail. Ótimo. Então, a partir daí, ele pode ir respondendo no tempo dele. Tá. Não tem problema. Ele responde no tempo dele. Ele teve que parar de responder o questionário. Quando ele voltar, ele continua a partir daquela questão seguinte aqui. Mesmo que se porventura ele não tenha, aspas, essa boa intenção de participar desse processo, em algum momento ele é instigado a participar, há algum processo que fala,
olha, você não preencheu o questionário que eu te manhei, é isso? Existe, nós temos uma recursividade que fica avaliando lá. Então, são no painel do administrador, do contratante, ele vai ficar recebendo informações, ó, fulano de tal não Respondeu? respondeu parcial. Sim. Acionamos esse indivíduo dia sim, dia não, constantemente. Aí a empresa define como ela quer tratar isso, né? Inclusive, em determinados momentos, quando ele não mais fazer parte do quadro, isso provavelmente há de se ter o compromisso de quem está fazendo a gestão de recursos humanos e informar a sua plataforma, dizendo assim, XYZ não faz mais parte do nosso quadro. Sim, aí tem um outro aspecto importante da plataforma. Por obrigação legal de qualquer reclamação trabalhista, já pensando no lado da empresa, esses laudos eles são mantidos conosco até 20 anos, mas disponibilizados para a empresa por pelo menos 2 anos após a saída desse indivíduo. Entendi. Né? Porque toda a nossa documentação, todas as nossas análises, elas são rastreáveis. Então, todo o relatório que o indivíduo recebeu quando respondeu, toda a análise que nós compartilhamos com a empresa, toda ela é rastreada por um número de hash. Tá. Então, no nosso sistema, ele fala assim, olha, eu tenho esse número de hash, ele vai lá e verifica, é isso aqui mesmo? Nosso sistema vai dizer para ele, não, não é. Essa alteração foi alterada, nós fazemos um cruzamento de informações para gerar o quê? Uma blindagem jurídica e trabalhista. Então, esse indivíduo, a partir do momento que ele faz a resposta desses questionários, ele responde, ele recebe uma análise daquilo que ele pode melhorar, né? Nós fazemos as recomendações. Do lado da empresa, a empresa vai receber uma cópia integral desse questionário, que ela deve, nossa recomendação, que ela deve anexar uma ficha admissional desse indivíduo, para que ela tenha esse histórico, né? Ele respondeu hoje, daqui 180 dias ele respondeu de novo, tá lá. Olha, ele não tinha nenhum problema de saúde mental, psicossocial, nenhum problema. De repente ele entra com uma reclamação trabalhista. Opa, alegando danos morais, danos materiais, danos emocionais. Isso não é verdade. Então, nós temos já uma contraprova para a empresa nesse aspecto. A partir desse momento que nós compartilhamos com a empresa, tudo isso é regrado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Ele recebe o questionário, ele recebe uma cópia da análise de recomendações que foram feitas ao colaborador, ele recebe também inputs, como nós estamos falando de várias normas, nós achamos melhor fazermos uma análise do clima organizacional, que é como o indivíduo se sente dentro da empresa mediante diversos vetores. Satisfação do trabalho, carga do trabalho, natureza do trabalho, enfim, são pelo menos 10 dimensões que são checadas. Cultura organizacional. Na cultura organizacional, aí nós invertemos. Se ele atende às expectativas da empresa. Então, essas análises também são compartilhadas com a empresa numa dimensão de indivíduo, departamento e a influência desse departamento no todo da empresa. Isso a mesma coisa se porventura tiver que ser feita alguma providência no que se refere à própria empresa quanto ao crime organizacional, quanto a algum aspecto ergonômico, estrutural, ela também vai ter esse feedback. Sim, as saídas do sistema, nós pensamos o sistema da seguinte forma. Ele vai fazer todas as análises, ele vai fazer as saídas do PGR, gerenciamento de riscos, uma matriz de riscos, então ele vai apontar lá o problema ergonômico, o problema é uma liderança ruim, o problema não sei o que, ele fazemos o encaminhamento para a empresa e depois cobramos da empresa o quê? Qual é a ação que foi feita. Então ele sobe um relatório dizendo o que foi feito. Por quê? Quando nós formos medir de novo esse indivíduo naquele departamento, nós vamos ver se realmente essas medidas que foram adotadas pela empresa surtiram efeito. Até porque, queria dizer isso para todos aqueles que estão nos assistindo, o que a fiscalização do trabalho há de fazer, seja em qualquer tipo de auditoria, é que se na realidade você tem esses instrumentos de avaliação, como é que você cuida disso, quais são os dados que são referenciados e como você está fazendo a gestão disso. Isso é que, na realidade, não é que vai haver um aumento de inflação, uma notificação, pelo fato de que você não sabe quantos funcionários afastados. Não é isso.
que se quer saber quais são as medidas que você está tomando com relação ao seu corpo de funcionários, né? Então, esse mapeamento, ele além de ser individualizado, sai lá no painel para que a própria empresa saiba como é que está sendo feita a gestão do seu pessoal. Sem dúvida. O mais importante é que nós podemos criar mecanismos, né, que além disso, por exemplo, isso pode fazer parte do PLR, a participação dos lucros e resultados. Se o departamento tem um índice de satisfação dos colaboradores X, então os seus líderes e gestores podem ganhar X% de bonificação. Isso é importante porque não são só atitudes administrativas, nós temos também mecanismos de fazer o quê? Force esse indivíduo a ter uma interação, para ele modificar aquele ambiente, né? Então, quando nós damos a saída para a empresa de todas essas informações, nós aguardamos que ela faça isso. Identificamos um problema específico num departamento, nós vamos fazer a análise do departamento, ela não vai saber quais são os colaboradores, mas nós vamos fazer essa análise do departamento. Olha, porque o problema é uma liderança ruim. Dentro do sistema, nós temos algumas divisões de áreas de conhecimento que nós podemos fazer o quê? Reaplica o questionário só nesse departamento. Tá? Só nesse centro de custo, nesse direcionador de custo aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. E aí, dentro da nossa base de dados, nós temos uma inteligência artificial privativa, que ela tem lá mais de 50 anos de estudos, bibliografia primária, né? Que ela vai fazer toda essa avaliação. Se realmente aquilo que foi diagnosticado está acontecendo ou não, para deixar bem claro, toda essa literatura, todos os questionários, eles são validados estatisticamente. Nós usamos até um artifício que foi um professor da Unicamp, o nosso querido amigo José Dirceu da Silva, corintiano roxíssimo, né? E ele, juntamente com o livre-docente da USP, o Dr. Roberto Coda, eles nos ajudaram a entender como é que essas dimensões interagem com o indivíduo, quais são as informações de clima organizacional que afetam esse indivíduo, e nós usamos, na época que eu participei do estudo, nós usamos uma ferramenta estatística que se chama alfa de Cronbach. O que faz o alfa de Cronbach? Ele mede a força de relacionamento entre as questões respondidas pelo indivíduo. Então, por exemplo, eu consigo ter de um universo, vou chutar um universo, 100 questões. Quando eu submeto essas 100 questões a um grupo de indivíduos e a outro grupo de indivíduos e outro grupo de indivíduos, depois eu vejo qual é a força, o padrão de respostas que eu tenho para que isso aconteça, de que forma. Quais são as perguntas que eu tenho que elas realmente gerarão uma resposta confiável. Esse alfa de Cronbach, ele medindo essa força do relacionamento das respostas, também nos ajuda. Se o indivíduo, por exemplo, quiser responder o questionário de forma, vamos chamar de displicente, ele não prejudica a análise do todo. Por quê? Quando ele responde aqui uma coisa e depois ele responde no outro questionário outra coisa, ao cruzar as informações, fala, isso aqui está inconsistente. Isso aqui ele não fez de uma forma lógica. Então, nós podemos excluir a análise das respostas desse indivíduo daquela amostra. Dentro desse mapeamento, Luiz, há uma possibilidade, inclusive, pelo que eu estou percebendo, de você tentar também fazer um diagnóstico, vamos dizer assim, do próprio organograma da instituição, né? Para que a gente possa identificar qual a performance de uma unidade com relação a outra, se ela está tendo alguma repercussão que venham, na realidade, afetar, vamos dizer assim, essa gestão. Porque o que hoje eu percebo, e essa me parece que é a maior dificuldade das instituições, é assim, o que eu tenho que fazer? Bom, o que você tem que fazer, minimamente, é você me mostrar se você está fazendo gestão disso. Quais são as identificações? Você, quando a gente fala hoje assim, tem um canal de denúncia? Tem um canal de denúncia. Bom, e aí quando você recepciona as informações, o que você faz disso? Quais são as providências? Né? É a mesma coisa quando se faz desse tipo da sua ferramenta. Nós vamos ter um equipamento que tem a possibilidade de se fazer um diagnóstico, vamos dizer assim, um mapeamento, né, desse processo, e vai dar para você algumas resoluções que são a sua gestão.
né? Sem Não é dúvida. que é a solução. É isso, né? Sim, por exemplo, quando se responde se faz uma avaliação do clima e da cultura organizacional, eu posso chegar à conclusão, por exemplo, que aquela função a qual o prestador de serviços está não é adequada a ele. Apoio da gestão. Faço o quê? Treino, retreino, mudo de departamento, mudo de situação, desligo da Sim. empresa. É uma ferramenta de avaliação que tem uma eficiência de até 95% de assertividade, em que ela vai dizer assim, olha, esse indivíduo ele não está satisfeito aqui por causa dessas condições, as aptidões dele indicam que e as habilidades dele, pode ser que ele, em outro departamento, ele seja melhor. Então, ela atua também como uma ferramenta de consultoria. Tá. Ela ajuda os tomadores de decisão da empresa a enxergarem indivíduos. Muitas vezes, isso é experiência de longa data de consultoria, quando você fala com o C-level, quando você fala com o alto escalão da empresa, a percepção é uma. Quando você vai descendo na É outra. hierarquia, é completamente É outra. diferente. E aí você traz o quê? Para este que está no alto da pirâmide, de Maslow, ele já está numa. De autossatisfação? Ele consegue enxergar esse indivíduo, e ele fala: opa, peraí, eu não sabia que isso acontecia lá. Então isso faz o quê? Melhora toda a condição de trabalho. E pense bem: se eu tenho colaboradores mais satisfeitos, eu tenho ganhos de produtividade, eu tenho menos rotatividade, isso faz o quê? Aumenta o meu ROI, aumenta a minha margem de contribuição. Né? Então, tudo isso ajuda a empresa. O senhor também comentou, um dos fatores hoje mais importantes que as pessoas não estão se atentando, os empresários não estão se atentando, é que a auditoria hoje não é mais presencial. O Ministério do Trabalho não precisa mandar o fiscal lá. Ele faz tudo isso através de algoritmos. Ele vai ver tudo aquilo que está cadastrado no seu e-social, ele vai ver aquilo que está dando entrada em todos os pontos de atendimento do SUS, e ele vai falar, opa, aquilo que o senhor comentou é verdade. Ele vai fazer o quê? Verificar, olha, aqui você tem controle sobre isso? Você sabe que está acontecendo isso? Quais são as atitudes que você está tomando sobre isso? Aí o nosso sistema entra para fazer todo esse apoio aí. Deixa eu te falar uma coisa, Luiz. Você abordou aí alguns minutos atrás de que o seu sistema em si tem uma ligação muito com o jurídico, né? Uma coisa que eu observo, eu acho que é fundamental para todos aqueles que estão, na realidade, pensando dentro desse processo de gestão, você tem que ter também uma ideia de qual a quantidade de reclamações trabalhistas que elas estão tendo e quais são parte dessas denúncias, dessas questões que estão sendo abordadas, e, obviamente, dentro desse processo, você tomar providências para que não mais ocorra. Aí te pergunto, nesse sistema, no qual você se prontifica a entregar isso para as instituições, já há uma identificação no que se refere à questão das demandas dos passivos trabalhistas? Dos passivos trabalhistas ligados à saúde Ocupacional. ocupacional, Sim. né? Sim, existe. E todos os nossos relatórios de saída para a empresa, eles têm o formato de um laudo pericial. Porque eu também, na minha expertise como perito judicial, eu entendo quais são as demandas necessárias. Por isso, o nosso arcabouço teórico ele remonta a pelo menos 50 anos de literatura nacional e internacional. Ou seja, alguns requisitos de burnout, de estresse, etc. Nós temos ali uma farta literatura que, ao mostrar daquele laudo dos acompanhamentos, olha, houve uma aplicação aqui, outra aplicação aqui, não havia indícios. Ah, mas isso é relativo. Não, não é relativo, está aqui, a bibliografia. Isso é importante. Então, nós pensamos nesse aspecto também, para a empresa ter alguma vantagem, porque senão é só exigência do lado da empresa. Não, tem que ter uma reciprocidade, né? Quando você coloca esse aspecto de que quando nós vamos iniciar o nosso trabalho, nós vamos pegar uma avaliação de todo o aspecto cadastral do colaborador, né? Dentro desse aspecto cadastral, não inclui apenas as questões de gestão do RH, mas inclui também as questões de segurança e medicina do trabalho, tipo prontuário médico? Sim.
Uma das possibilidades que nós temos, a partir do momento do diagnóstico de que o colaborador, o respondente do questionário, está com algum problema mais severo, na tratativa com a empresa, nós vamos perguntar a ela: nós podemos fazer o encaminhamento diretamente ao seu médico do trabalho, encaminhamos a vocês e vocês encaminham como é que vocês querem. Porque o PCMSO, que é o relatório de saída respectivo a isso, ele vai fazer o quê? Olha, esse indivíduo ele está mostrando traços de depressão, ele está nos Sim. traços de Ansiedade. burnout, então ele precisa ser acompanhado, né? Ah, mas podemos então nós, dentro da plataforma, falar a ele, olha, não recomendamos, tá? Mas você está fazendo algum acompanhamento médico? Nós temos um questionário que informa isso. Tá. Porque é importante saber o seguinte: esse indivíduo com problemas emocionais, psicossociais, foi assediado, coisa e tal, ele está sendo acompanhado para que isso não evolua, para que isso não piore a situação dele? Deixa eu te falar uma coisa. Há uma situação, eu vou colocar aqui uma situação hipotética que pode estar acontecendo com boa parte de todos que estão aí. Sem dúvida. Podemos chegar a um determinada colaboradora ou colaborador dizendo que ele tem que se afastar porque o médico está entendendo que ele está com alguns sintomas, seja ele de ansiedade ou alguns aspectos psicossociais, ou até mesmo qualquer levante dentro da saúde mental, e que tem afastado. Então eu vou afastá-lo. Obviamente, a responsabilidade desse colaborador é pelos primeiros 15 dias, a partir do 16º ele fica a critério do INSS. O INSS, dentro desse aspecto, até para continuidade ou não do benefício, vai marcar uma perícia para esse colaborador. Sim. Esse colaborador pode submeter essa perícia depois de 90 dias, alguns casos demoram até um ano, né? Sim. Mas aí ele submeteu essa avaliação e lá a perícia entende que ele está apto ao serviço. Ele voltou ao serviço. E aí passou lá no nosso CEDRE, que o nosso CEDRE identificou que ele continua com a mesma situação, que ele não está apto. E vamos reencaminhá-lo, né? O que hoje a gente observa é que boa parte desse processo vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá. Os colaboradores entendem que isso é uma responsabilidade do gestor, e não é. Não. É da própria política a qual nós encontramos hoje no que se refere aos afastamentos psicossociais. Porque eu entendo que essa responsabilidade ela não é do empregador, ela é tripartite, é da sociedade, certo? É do governo e é do empregador, né? Então, nós não podemos também avaliar que dizer assim, bom, olha, o funcionário ficou doente, eu sou o responsável. Não, você também tem uma parte dessa responsabilidade, né? Baseado nisso, Luiz, eu digo para você assim, olha, professor, eu estou querendo adquirir esse software para que a gente possa fazer essa gestão aqui, mas nós estamos tendo aqui um problema muito sério de afastamentos que ficam com longa permanência, né? E alguns deles voltam e a gente tem que reencaminhar o INSS. O que, na realidade, o teu sistema, o teu software poderia colaborar para evidenciar esse menor desgaste, vamos dizer assim? Bom, pensando desta forma, desse acompanhamento ao INSS, todas essas informações elas já vão estar disponibilizadas via e-social. Tá? Então, o indivíduo, ele pode acontecer de vai na perícia, está apto, volta, apresenta os mesmos sintomas. O que pode acontecer é a empresa, munida dos nossos relatórios, jamais o colaborador, acompanhá-la como um preposto, a perícia do INSS, apresentar os documentos. Olha, essa análise está acontecendo desta forma, para ajudar o perito. Sim. Bom. Tá? Mas nós não podemos assumir essa responsabilidade, porque cada perito é uma situação diferente. Cada um deles leva critérios diferentes. Mas nós podemos o quê? Notabilizar a ele que, de acordo com aquela bibliografia, de acordo com o nosso acompanhamento, a nossa análise de inteligência artificial, ela está dizendo o seguinte: é isso que está acontecendo com esse indivíduo. Obviamente que quando logo do início, né, se assim eu conseguir entender, esse perfil que a gente tem, o perfil do cargo, as atribuições do cargo, elas têm que ser
uma das informações primordiais para que o sistema possa funcionar, não? Sim, sem dúvida, porque isso amarrado ao escopo daquela atividade, todo o departamento de RH, ele tem lá a descrição daquela função, Sim, para ver se não há desvios, para ver se não há uma falta de preparo desse indivíduo, sim. né? Que é aquilo que eu falei, detectou o problema, treina, recreina, realoca, Sim. substitui, o que fazer, né? Então, nós ajudamos a fazer isso através dessa nossa leitura e a questionário, e esse indivíduo, muitas vezes eu vejo isso com frequência, em empresas, o que acontece? Ele está numa posição que ele não gosta. Ele fala, eu sou muito bom vendendo, mas eu sou um péssimo gerente de vendas. Pode acontecer? Pode. Com muita frequência. Com muita frequência. E nós podemos ajudar. Olha, realmente não dá. Esse aqui é um vendedor excepcional, mas frustra ele a rotina burocrática de um cargo gerencial. Luiz, a minha experiência aí dentro da questão de gestão de recursos humanos, ela está muito atrelada à questão da administração hospitalar, né? Sim, E nós sabemos hoje que o maior índice de afastamento por ansiedade, vamos dizer assim, está na área de enfermagem, sim. né? Você já tem observado isso? Você tem utilizado algum escopo dentro disso, algum cliente ligado à área hospitalar? Eu vou falar mais da minha expertise acadêmica, porque eu fui diretor acadêmico de uma escola de enfermagem, Tá. né? Eu vejo que esses aspectos eles acontecem muito, a ansiedade, a, a, a estafa, né, o Sim, estresse, né, por causa de longas jornadas, às vezes jornadas combinadas, 24 primeiras vezes ele faz a jornada aqui em sim, outra empresa, ele acaba se sobrecarregando. O sistema ele pode sim avaliar, eu posso, dentro do desenho, da arquitetura do sistema, a empresa ou nós podemos criar um questionário específico para avaliar qual é o perfil que mais fragiliza o papel da área de enfermagem. Então, nós podemos criar instrumentos que farão essa leitura mais específica. Longas rotinas, plantão, olha, os problemas de relacionamento com pacientes, porque hoje em dia também boa parte dos problemas estão relacionados não dentro da empresa, sim. fora da empresa, né? Nós vemos aí vários casos de agressão de enfermeiros, etc. Isso causa um trauma, né? Na área de educação, nós temos isso acompanhado o quê? Muitos professores, principalmente da rede pública, eles estão sendo afastados não pela condição de trabalho em si, provida pelo Estado ou pelo município, mas sim pelo relacionamento com os pais. Estava conversando essa semana ainda com um professor e ele me disse o seguinte: você acredita que num desentendimento de crianças, o pai de um foi lá, tomou as dores, agrediu o filho do outro, e o filho do outro era filho de um faccionado? Não preciso dizer ao senhor o desfecho disso, virou uma catástrofe, né? E isso afeta o quê? Como é que esses indivíduos, como é que os professores se sentem do portão para fora, do portão para dentro é uma coisa, do portão para fora é outra. Dentro da área de saúde é a mesma coisa. É, nós temos uma situação e ela é típica hoje, não só do segmento da saúde, mas do segmento comercial, da área da indústria e etc. e tal. É o fato do avanço da tecnologia, né? Nós temos hoje uma infinidade de equipamentos de suporte à atividade profissional. No caso da saúde, por exemplo, né, a gente pode falar de uso de laptop, de celular corporativo, questões dos equipamentos tipo ressonância magnética, que são de alta performance. Temos hoje na indústria, por exemplo, na indústria farmacêutica, na indústria de cosmético, uma linha de montagem totalmente digitalizada, uma série de produtos, né? E o que nós precisamos identificar e que o avanço dessa tecnologia, aliada aí aos próprios equipamentos que o cidadão comum usa, que é o acesso às redes sociais, ela vai realmente ter uma interferência muito grande na sua atividade psicossocial, né? Isso não quer me jogar, e aí é um discurso que eu faço, sobre a responsabilidade do empregador, né? Eu posso estar trabalhando num hospital
onde eu tenho que anotar num tablet toda a performance de atendimento, tenho que atender o celular corporativo, eu tenho que muitas vezes, e aí eu também vou ver a minha rede social, o cérebro ele não vai aguentar isso, né? Então, o que chama a atenção é essa ausência de capacitação. Dentro do seu sistema, há algum processo que incrementa essa capacitação ou é uma coisa paralela? Como o nosso aplicativo ele foi planejado para atender desde aquele CNPJ que tem um único colaborador, ele pode contratar somente um único colaborador, até empresas multinacionais, nós fornecemos o diagnóstico. Caso o nosso contratante ele deseje um treinamento específico, uma preparação específica, nós analisamos o caso. Quando aqui no estado de São Paulo, nós fazemos o atendimento direto. Fora do estado de São Paulo, nós temos parceiros que podem ministrar esses cursos, esses aperfeiçoamentos sob a nossa gestão. Então, Tudo passa pelo nosso crivo. Então, dentro desse caso especificamente, o software em si, ele é aplicado para fazer esses tipos de diagnóstico. Porque as pessoas indagam muito a mim, dizendo assim, mas doutor Edson, qual é o tipo de formulário que eu tenho que fazer? Qual é o tipo de questionário que eu tenho que aplicar? O Ministério ele já definiu qual é não existe questionário, não existe um modelo, não há uma receita de bolo. O que, na realidade, se requer é saber o seguinte, bom, como é que você vem lidando com todos esses processos, né? Como é que você faz isso? Você tem uma demanda muito grande de reclamação trabalhista sobre assédio. Quais são as providências que você está tomando? Eu estou tendo muita queixa por parte do SESB de que tal setor está havendo muito afastamento por queixa de lesões lombar. Bom, quais são as providências que você está tomando com relação a isso? E assim sucessivamente. Então, esse é o processo. E aí eu tive uma grata satisfação de trazê-lo nessa conversa, porque eu vejo no teu software essa possibilidade de trazer um diagnóstico preliminar, vamos dizer assim, de algumas providências que você terá que fazer, não o sistema. Veja que nós colocamos lá alguns parâmetros que vão medir, por exemplo, NR12 e a 17. Nós estamos falando de neuroergonomia. Você fala assim, mas neuroergonomia, dependendo do tipo de trabalho, a ergonomia é importantíssima para um bom desempenho do trabalho, para que não haja uma fadiga excessiva, para que não haja um esgotamento. Nós temos também a outra norma que ela faz o que? A medição da operação de máquinas e equipamentos. Pode ser desde um computador até uma empilhadeira, pode ser qualquer outro equipamento. Quais são as condições? Vibração, calor, corredores apertados. Imagine você operar um equipamento que você tem que passar muito rente a prateleiras. Né? Então, tudo isso gera o quê? Um estresse ao indivíduo. Então, nós criamos alguns questionários que eles vão fazer o quê? Identificar se isso está sobrecarregando o indivíduo. Feito esse acionamento à empresa, falando, como é que vocês vão corrigir? Vão trocar o equipamento? Recrear a pessoa? Qual providência que você tomar? Isso, e aí nós fazemos a indagação à empresa e aguardamos que ela nos dê o quê? A resposta do que foi feito. Isso é sempre obrigatório, porque eu vejo que se eu não fizer esta amarração, é só a aplicação de um questionário. O senhor não precisa contratar ninguém. Né? Qualquer empresa, eu visitei algumas empresas assim, que eles criaram os questionários. Criaram. Eles não foram atrás de uma referência bibliográfica, nada científico. Eles criaram o questionário e apresentaram. Não, isso aqui basta. Eu falei, por favor, dê entrada no social e veja. Isso está acontecendo muito e eu vejo que isso vai criar grandes problemas. Né? Essa é uma das coisas que nos chama a atenção. Luiz, eu queria desde já agradecer imensamente o fato de você estar aqui dando esses detalhes para nós. Queríamos que você deixasse aí aos nossos espectadores, né? Todo arcabouço de como entrar em contato com você, qual é o nome do software, da empresa, o seu site. Fique à vontade para você fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. Eu agradeço muitíssimo. Eu sou muito grato às pessoas que nos dão oportunidades. O senhor está nos dando muitas oportunidades. Agradecemos muito. Já nos colocamos à sua disposição para aquilo que for necessário. Tá.
Nós temos um site da plataforma especificamente. A plataforma ela tem um nome um pouco mais complexo, mas ela é muito simples. Ela se chama Síndico NR01, Sistema de Informação e Medição de Crime e Cultura Organizacional, NR01, simdcconr01.com.br. Lá você tem todos os meios de entrar em contato conosco, seja via WhatsApp, nos ligando, nos mandando uma mensagem de e-mail. Mas eu também deixo a vocês o meu e-mail, que depois eu peço para que seja colocado no vídeo. Será colocado lá embaixo. Então, ficamos à disposição de vocês. E gostamos muito de aprender. Qualquer dúvida que vocês tenham, uma necessidade muito específica, adoramos desafios. Estamos à disposição. E já vou lhe avisar desde já que você, logo, logo, você estará aqui novamente. Nós vamos focar um tema para que você possa abordar dentro do seu sistema. Que o senhor desejar. Muito bom. Senhores, senhoras, muito obrigado. Tive um prazer enorme de estar aqui com o Luiz. Está aí todos os dados para que vocês possam contactá-lo. Faço em mim as referências com relação ao sistema, que eu acho que não, eu tenho certeza, ele é diferenciado pelo que a gente tem visto aí no mercado. E eu quero que os senhores entrem em contato com a empresa, façam essas referências, que é aquilo que nós estamos insistindo. Não é você fazer questionários, fazer instrumentos que você não tenha uma habilidade ou algum conhecimento científico. Se faz necessário esse conhecimento científico até para as questões comprobatórias que a fiscalização assim exigir, né? Muito obrigado a todos, um grande abraço. Um ótimo dia a todos.